Oi, me chamo Denise, aluna do curso de Gestão Comercial pelo IFRO. Irei apresentar minha atividade de percurso 1 das matérias integradas de Comunicação e Linguagem e Inglês Instrumental. Para iniciar, vamos ver uns conceitos sobre comunicação e linguagem. A comunicação humana ocorre por meio da linguagem, seja ela verbal, não verbal ou mista. Essa atividade tão fundamental para a vida humana, na concepção do filósofo da linguagem, o russo Volotinov, de 2013, na página 141, diz o seguinte: não é um dom divino nem um presente da natureza. É o produto da atividade humana coletiva e reflete em todos os seus elementos, tanto na organização econômica como a sociopolítica da sociedade que a gerou. Para esse estudioso, foi a vida social humana que deu origem à linguagem, e esta, por sua vez, tem papel essencial na organização da vida social. Vamos discorrer um pouco sobre as concepções da linguagem. A linguagem como expressão do pensamento. Segundo o linguista Hernani Terra, de 2018, na obra Lógica ou Arte de Pensar, escrita no século XVII, a linguagem foi definida como forma de expressar o pensamento humano. Essa capacidade humana também já foi definida como sendo instrumento de comunicação, ou seja, código que permite a comunicação entre emissor e receptor. A linguagem como instrumento de comunicação. Essa capacidade humana também já foi definida como sendo instrumento de comunicação, ou seja, também código que permite a comunicação entre o emissor e o receptor. A linguagem como processo de interação verbal. Para essa vertente, a função da língua não é apenas exteriorizar o pensamento humano ou servir como meio de comunicação entre os homens. Essa visão interacionista da linguagem é muito mais ampla. Segundo ela, a linguagem serve para realizar ações, para atuar sobre os outros, ou seja, é pela linguagem que interagimos com os outros e produzimos sentido numa dada esfera social, histórica e ideológica, segundo Terra, 2018. Particularmente, essa é a concepção que mais me identifico. Eu acredito também que a maioria das pessoas. Dado o contexto, essa definição ela se encaixa no dia a dia, pois nos relacionamentos interpessoais normalmente se tem um foco, um objetivo a ser alcançado. É muito comum utilizarmos a linguagem para conseguir convencer, informar, orientar, esclarecer alguém sobre algo. De maneira geral, essa é a concepção que mais eu me encaixo e acredito também que a maioria das pessoas, devido ao seu contexto. Conhecendo um pouco sobre os tipos de linguagem. A linguagem verbal é a forma de comunicação que ocorre por meio de palavras, sejam elas escritas ou faladas. Como exemplo, temos os textos literários, como as crônicas, romances, poemas e novelas. As comunicações orais, como aulas, palestras, colóquio e conferências. E-mails e cartas, relatórios, formulários, cadastros e etc. Porque se fôssemos para listar aqui, teria muito mais. A linguagem não verbal, por sua vez, ocorre sem a utilização de palavras. É uma forma de comunicação que ocorre por meio de signos visuais ou sonoros. A exemplo, temos as placas de informações, linguagem corporal, o semáforo, apito de juiz de futebol. Continuando, temos ainda a linguagem mista. Também chamada de híbrida, ela possui elementos dos dois tipos da linguagem, que é a verbal e a não verbal, e aparecem de forma combinada. A exemplo, podemos citar os panfletos promocionais, as placas de trânsito, cartazes, revistas, outdoors, tirinhas, entre outros. Resumindo, a linguagem mista, como é possível observar nos quadrinhos, ela é composta pela linguagem verbal,
que vem apresentada através de textos, e a linguagem não verbal, por sua vez, é apresentada em forma de figuras e de imagens. Mas e a respeito da língua falada e escrita? Há alguma diferença? Qual seria? Aqui eu listei alguns exemplos de diferença entre a língua escrita e a língua falada. A língua oral ou falada, ela apresenta repetição de palavras, emprego de gírias e neologismos, maior uso das onomatopeias, emprego restrito de certos tempos e aspectos verbais, colocação pronominal livre, supressão dos relativos. Já na linguagem escrita, a gente pode observar vocabulário rico e variado, emprego de sinônimos, emprego de termos técnicos, vocabulários eruditos, substantivos, abstratos, emprego do mais que perfeito, subjuntivo, futuro do pretérito, colocação pronominal de acordo com a gramática, emprego de pronomes relativos. Em síntese, é possível dizer que a língua falada é mais espontânea, abrange a comunicação linguística em toda sua totalidade. Além disso, é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas, incluindo-se fisionomias, ou seja, a expressão facial. Já a língua escrita também não é apenas a representação da língua falada. Ela possui um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, as mímicas e o tom de voz do falante. Mas não é possível falar em linguagem sem discorrer um pouco a respeito dela, que é a mais falada em todo o mundo, a língua inglesa. Uma pesquisa realizada pela British Council apurou que apenas 5% dos brasileiros falam inglês e somente 1% da população possui fluência na língua. Mas afinal, o que traz, qual a importância da língua inglesa para a nossa vida? A influência em nossas vidas deixou de ser um mero modismo para ser parte de um processo incontestável do desenvolvimento de uma comunicação mais homogênea. Portanto, ignorar sua existência e importância é ignorar que a língua é um fenômeno social que evolui com a humanidade como um organismo vivo e interfere em nossas vidas, tanto quanto as grandes descobertas da humanidade ao longo da nossa história. Logo mais à frente, irei mostrar alguns pontos que mostram por que a língua inglesa é importante, em especial na vida do gestor. Irei pontuar alguns aspectos que demonstram qual a importância da língua inglesa para o gestor comercial. Podemos começar com a vantagem. A vantagem é que o inglês abre as portas do mercado de trabalho em todo o mundo para quem o fala. A segunda vantagem é que, além da língua oficial do comércio internacional, o inglês é a língua da administração, do marketing, da economia, da ciência e da publicidade, com uma quantidade enorme de materiais sendo redigidos originalmente nesse idioma e adaptados de línguas estrangeiras. Ser fluente no inglês aumenta o potencial de expansão de negócios. Aproximadamente 52 países do mundo têm o inglês como idioma oficial. 75% das empresas brasileiras consideram o inglês como muito útil no dia a dia. Ou seja, é necessário aprimorar a cada dia. As principais instituições de MBA do Brasil também já cobram leitura de textos em inglês